Olha, esse é um dia que dá vontade de desistir, né? Eu acabei de chegar da Câmara dos Deputados, a gente votou agora a PEC da blindagem, votei contra, né, o texto que estabelece o seguinte: um deputado, um sujeito se elege deputado, ele mata uma pessoa, ele estupra uma pessoa, ele é um pedófilo, ele é um traficante, ele desvia dinheiro público. Para começar um processo contra essa pessoa, não estou nem falando de prender, falando para começar um processo, não estou nem falando de ter uma medida cautelar, não estou falando de busca e apreensão, não estou falando de apreensão de passaporte, estou falando para começar um processo criminal contra essa pessoa. Essa PEC determina que precisa ter uma votação secreta na Câmara dos Deputados, então você nem vai saber se seu deputado votou para prender ou para soltar vagabundo, para daí ele poder começar a responder o processo, né? E eu vejo gente, eu tô há 6 anos exercendo o mandato, eu vejo gente que tava participando de manifestação comigo, em defesa da Lava Jato, pelo impeachment da Dilma, contra o Petrolão, né, na defesa do combate à corrupção, votando a favor desse texto. É muito desesperador, né? Primeiro, você trabalha muito numa casa que é pouquíssimo produtiva e que dá pouquíssimo resultado. Quando sai coisa boa, é coisa pequena. Quando sai coisa ruim, é uma tragédia, né? É uma coisa que me lembra até do que o Roberto Campos falava, né? Que quando a primeira vez que ele chegou no Congresso, ele pensou que estava lá para fazer o bem, né? Aí quando ele chegou lá, ele descobriu que estava lá para impedir o mal, que não tinha como melhorar as coisas, só tinha como desacelerar o desastre, né? E é o mesmo sentimento que eu tenho agora. Olha tudo que a gente passou, o tanto que a gente lutou, tudo que a direita fez, o quanto ela se manifestou, o quanto denunciou escândalos de corrupção de esquerda, do PT, o tanto que a gente foi perseguido, foi atropelado por um sujeito do MST, tentaram me matar, a Dilma colocou o Cardoso para fazer dossiê contra mim com 19 anos de idade, e a gente denunciando corrupção, para basicamente a gente institucionalizar a bandidagem, com uma PEC que permite, por exemplo, que alguém do PCC dispute a eleição, e com o voto secreto dos seus colegas nunca tenha um processo criminal contra ele, sendo um faccionado. É de causar desesperança. E ver gente ainda aplaudindo isso. E ver deputado falando com orgulho que tá votando a favor disso. E com um eleitor que se diz de direita apoiando um negócio desse. Achando que tá certo eu blindar todo o centrão dos seus escândalos de corrupção com esse discurso vazio. Eu queria falar um pouco sobre a constitucionalidade desse projeto também, e eu recebo aqui o Wagner Gundim, que é doutor em Direito Constitucional. Wagner, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo, obrigado por nos atender. E eu quero saber a sua visão e a sua análise sobre a constitucionalidade. Isso seria possível? Essa decisão dos parlamentares, caso avançasse lá na frente, não poderia bater mais uma vez no Supremo Tribunal Federal? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa tarde a todos. Sempre um privilégio estar aqui com essa bancada e, sobretudo, com um público tão qualificado da Jovem Pan. Evandro, acho que assim, a gente tem que analisar essa questão da PEC sob 2 perspectivas, né? A primeira que vocês, inclusive, estavam comentando aí, que é uma questão de retrocesso social, de conquistas democráticas que a gente teve com modificações que foram realizadas depois de 1988, justamente em razão de manobras que eram aplicadas pelo Congresso para se desvencilhar de processos judiciais. Então, quando a gente olha a Constituição, a gente tem tanto no artigo 2º quanto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, a vedação, a questão do retrocesso, de você minar ou de alguma forma descredibilizar as cláusulas pétreas, e uma dessas previsões está atrelada justamente na questão da separação de poderes. Então, quando você cria um mecanismo constitucional que vai evitar, ou pelo menos vai retardar, ou vai dificultar a persecução penal pelo Estado, que deveria ser realizada pelo Poder Judiciário, você está criando aí uma interferência no processo judicial. Você está criando uma interferência na função do Poder Judiciário. Então, sob uma perspectiva constitucional, a gente já esbarraria, né, no próprio artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, e também no artigo 2º, porque vai se criar essa ideia de uma cláusula de exceção à atividade do Poder Judicial. E eu iria além, inclusive, né, além da própria inconstitucionalidade dessa proposta, que é
de você condicionar a autorização da Câmara, a questão do voto secreto é ainda mais gritante do ponto de vista da inconstitucionalidade, porque o voto secreto ele vai impedir o controle legítimo popular e está no artigo 37, que um dos deveres da administração pública em todas as suas esferas é manter a ideia da publicidade dos atos administrativos e, dentre eles, a tomada de decisão. Então, eu vejo pelo menos duas inconstitucionalidades muito flagrantes e diria, inclusive, que existe uma terceira, que seria a violação ao supra-princípio da indisponibilidade do interesse público, porque o Legislativo estaria, neste caso, afastando a responsabilidade penal do Estado de acordo com interesses que a gente nem conseguiria descobrir, porque a votação vai ser secreta. Então, eu acho que esses 3 pontos são muito importantes para a gente começar a discutir essa questão da inconstitucionalidade e dos riscos que a gente corre de um retrocesso muito grave. Interessante, doutor. Vai lá, Piperno, a sua pergunta. Doutor, boa tarde. É claro que para que esse projeto se torne de fato algo, enfim, se torne lei, né? Há um caminho ainda muito extenso, né? Mas vamos imaginar, doutor, que então esse projeto lá na frente acabe sendo aprovado. Ele já beneficiaria aqueles parlamentares que hoje já são objetos de investigações? Então, esse é um dos grandes pontos, né? Se a investigação ainda não virou uma denúncia formalizada, como é o caso, inclusive, de 5 dos 15 deputados do Maranhão que estão sendo investigados pela possibilidade aí, pelos indícios de que eles teriam desviado recursos das emendas parlamentares do orçamento secreto, eles seriam beneficiados porque a ação judicial ainda não foi apresentada. Então, é uma forma, inclusive, de blindar parlamentares que estão votando agora, que votaram favoravelmente e cuja denúncia ainda não foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Eu lembro, inclusive, que no histórico da nossa Constituição, de 1988 até 2001, que foi quando se teve essa mudança, né, de se afastar a autorização prévia do Legislativo, a gente teve quase 300 ações criminais que foram distribuídas no Supremo e o Supremo não teve a capacidade institucional de prosseguir com o andamento da ação penal justamente porque o Legislativo não concedeu a autorização que era necessária. Então isso é um risco, né? E, de novo, é uma violação muito clara, na minha visão, para a moralidade administrativa de pessoas que serão beneficiadas com essa blindagem, com essa impunidade e que estão lá no Congresso Nacional votando favoravelmente para criar essa cláusula de exceção e evitar a responsabilidade criminal. Isso é muito relevante. Vai lá, Alan Gani. Doutor Wagner, boa tarde. Uma forma, né, de corrigir essa suposta disfunção do Supremo com o Poder Legislativo, em vez dessa PEC da blindagem, seria acabar com o foro privilegiado de deputados e senadores. Como é que o senhor, como constitucionalista, especialista nessa área, o senhor vê esta possibilidade? Seria uma boa? Quais são os riscos e benefícios deles serem julgados pela justiça comum e se é viável? Perfeito. Lagani, inclusive quando você estava comentando sobre isso, eu estava aqui pensando como é hipócrita, digamos assim, do Legislativo usar o discurso de que eles estão atuando como forma de garantir o mandato contra abusos do Supremo, mas eles criaram uma regra que inclusive nunca foi prevista em nenhum lugar do mundo, em que o presidente do partido político, como o Evandro comentou, ele também vai ser julgado pelo Supremo. Então, assim, ao mesmo tempo em que eles criticam o foro privilegiado ou foro prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, eles criam uma nova cláusula que vai criar uma nova prerrogativa de foro para os integrantes do partido político. Então, assim, o que me parece é que o problema do Legislativo não é necessariamente com o foro no Supremo. O problema é com a ausência de controle das decisões no Supremo Tribunal Federal. Porque, de novo, a gente tem fases no Brasil. Então, antes do mensalão, o Legislativo, ele, digamos, tinha um certo controle sobre a atividade, porque o Supremo ele não julgava tantos casos como julgou no mensalão no que diz respeito à competência criminal. Então, quando existe esse alargamento no Supremo, os partidos políticos começam, assim como os deputados e senadores, a questionar a interferência do Supremo. E aí vejam que agora, ao invés de, por exemplo, como você colocou, criar uma regra
para se subtrair do Supremo a competência do julgamento desses processos, eles criam uma nova regra que reforça o foro privilegiado para colocar também o presidente dos partidos políticos. E aí, partindo especificamente para a sua pergunta, quais são os riscos de se retirar do Supremo Tribunal Federal o julgamento de deputados e senadores? O risco é, sobretudo, um risco de influência no processo de formação de responsabilidade criminal. Por quê? Porque imagine um deputado federal que tem conhecimento em todo o território nacional, uma pessoa conhecida, que tem influência e que vai ser julgado por um juiz, né, de uma comarca do interior. E aí, é óbvio que a gente não está menosprezando o juiz de primeira instância, que são essenciais e são excepcionais, mas o fato é que vai existir uma pressão política muito grande, uma pressão social muito grande sobre a figura desse juiz, que inclusive no âmbito do judiciário brasileiro ele vai estar atrelado ao julgamento de dezenas de milhares de outros processos. Então, na realidade brasileira, né, colocar esse tipo de processo na primeira instância atrairia esse tipo de problema. De outro lado, seria também uma válvula de escape dos deputados e senadores que entendem que o Supremo tem sido ativista em muitas das suas decisões, né? E aí, de novo, o contrassenso. Então, ao invés de partir para uma proposta de modificação da Constituição para mudar o artigo 52 e dizer que os deputados e senadores serão julgados pela Justiça Federal ou pela Justiça Estadual de primeira instância no caso do cometimento de crimes, eles criam uma nova competência para o Supremo. Então, de novo, me parece que o problema do Legislativo não é com o fato do Supremo julgar, mas é com a ausência hoje de um controle sobre como o Supremo pauta ou como o Supremo julga essas ações. E aí é o problema que a gente tem no Brasil, que a gente precisa discutir para aprimorar. Então, se a gente quer aprimorar, então vamos discutir medidas relevantes, né? Vamos estabelecer limites para decisões monocráticas, vamos modificar a questão do foro por prerrogativa de função, limitar ainda mais, fazer algum tipo de correlação, mas não criar uma blindagem que, inclusive, não tem também nenhuma relação com inviolabilidade parlamentar, porque o número de processos criminais que envolvem eventuais abusos da imunidade parlamentar no Supremo, ele é extremamente diminuto em comparação com outros crimes, com os crimes comuns, com crimes de corrupção, como inclusive a gente tem visto recentemente. Doutor, rapidamente, uma última pergunta do Bruno Musa, que está conectado conosco. Vai lá, Musa. Doutor, muito boa tarde. Obrigado pelo seu tempo. Bom, eu gostei muito dessa sua frase, voto secreto é inconstitucional. E eu faço aqui uma pergunta direta. Eu tenho na minha família pessoas próximas aqui, clientes de investimento, são advogados e relatam cada vez mais uma dificuldade e tristeza e até mesmo decepção com a profissão. Afinal de contas, o que é inconstitucional se torna muito claro, mas não temos a quem recorrer. Como atuarmos enquanto civis para mostrarmos a indignação dessa inconstitucionalidade com o nosso dinheiro e nós não termos a quem recorrer? Afinal de contas, há uma grande arquitetura contra nós que financiamos tudo isso. Obrigado, Bruno. Bom, acho que assim, o primeiro ponto fundamental é que hoje a gente tem as redes sociais e a internet que, apesar de vários problemas que a gente vem enfrentando, também servem como um canal específico de cobrança. A gente tem um canal aberto com deputados e senadores, inclusive dos respectivos estados. A gente já descobriu, já identificou quem votou de determinada forma. Então, eu acho que a população, inclusive, tem que se mobilizar contra esse tipo de proposta, que na verdade, um escárnio, né? É uma falta de respeito com o controle cidadão que se vê cada vez mais colocado diante de um legislativo que está discutindo voto secreto e mudança de regras com relação ao foro, quando a gente tem outras pautas sociais e econômicas muito mais relevantes que são deixadas de lado. Um segundo ponto, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Que é discutir, que é evidenciar e que é mostrar para as pessoas como esse tipo de decisão é um abuso das prerrogativas. De novo, eu comentei isso mais cedo, até escrevi um artigo de opinião sobre esse tema. O Legislativo fica o tempo inteiro pedindo por autocontenção do Poder Judiciário.
mas o próprio legislativo não faz uma autocontenção. E eu espero que o Senado, que é quem vai fazer o controle dessa decisão da Câmara dos Deputados e vai analisar a PEC, eu espero ainda que o Senado coloque a mão na cabeça, entenda que existe uma inconstitucionalidade flagrante e rejeite essa proposta. E agora, já que a proposta já foi aprovada, inclusive com a possibilidade do voto secreto na Câmara dos Deputados, nos resta discutir isso pela via institucional no Senado. E tem mais um ponto que a gente sempre discute, que é que a nossa Constituição ela não previu a possibilidade de uma proposta de emenda à Constituição partindo dos cidadãos. Então a gente também tem que começar a clamar por esse tipo de participação popular numa sociedade hoje em que a gente tem um acesso à informação cada vez mais profícuo e que, consequentemente, vai nos permitir levar essas pautas adiante. Acho que esses são os caminhos e, sobretudo, né, a gente tem que lembrar que o Judiciário faz o controle da constitucionalidade, mas antes do Judiciário, o próprio Legislativo faz isso com a Comissão de Constituição e Justiça. E, para mim, de novo, é um absurdo uma Comissão de Constituição e Justiça que não tenha identificado e que não tenha rejeitado uma proposta como essa desde a origem, porque a gente não precisava nem estar discutindo isso agora. Então, o próprio Legislativo, ele gosta de jogar temas como esse para a torcida, porque isso vai para o Poder Judiciário, aí o STF fala que é inconstitucional e eles vão reclamar depois nas redes falando que o Supremo está sendo ativista, quando, na verdade, de novo, eles poderiam estar fazendo essa autocontenção. Doutor Wagner Gondim, muito obrigado por conversar conosco. As portas estão sempre abertas por aqui. Um grande abraço. Um abraço, Evandro. Obrigado.